mais viver. E quanto tempo você ficou nesse mestrado? Foram 2 anos? Nesse intercâmbio, né, Era mestrado ou intercâmbio? Era Erasmus? a primeira foi um intercâmbio no mestrado. Ah, ok. Você estava fazendo mestrado no Não, eu Brasil. estava fazendo a faculdade no Brasil. Ok. Então, no meu último ano, eu vim fazer o intercâmbio. É que o último ano de psicologia no Brasil equivale ao mestrado aqui, né? Ah, ok, 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 Porque aqui ok. são 3 anos de licenciatura, 2 de mestrado. Então, o meu último ano no Brasil equivale ao mestrado aqui. E aí aqui você fez 2 anos, esses 2 anos? Ou Não, fez aí eu um? fiz esse intercâmbio do Santander, voltei para São Paulo, fiz o Desculpa interromper. 10º. Esse intercâmbio, ele te deu o diploma quando você voltou ao Brasil? Ou não? O intercâmbio é só uma complementação curricular. Exato. Ok, tá bom, era isso que eu tava na dúvida. Tá bom, pode continuar. Isso, nada. Aí eu Eu voltei nunca me para São formei, tá? Não Paulo. sei nada de faculdade, então por isso eu tô perguntando. Não, tranquilo. Aí eu fiz o. É como se eu tivesse feito, em vez de fazer em São Paulo esses 6 meses, um semestre, eu fiz aqui. Sim, 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 ok. Aí você faz a equivalência das cadeiras do mestrado para as cadeiras de lá. Aí eu voltei para São Paulo, terminei e tal. E o que aconteceu? Nesse ano aí que eu estava aqui, nesse período, eu conheci uma pessoa. Aí, meu filho. Aí, o que aconteceu? Eu voltei para São Minha mãe Paulo. caiu nesse golpe também. Ai, gente, é É, assim. eu tô aqui. Aí eu conheci uma pessoa foi na Páscoa de 2017, e aí eu me casei com essa pessoa em Aham. novembro de 2017. Crazy. E Não, é o que eu falei, ele aqui é um espaço é. seguro, não vou julgar. Não, galera, é sobre isso, já passou muito tempo. E aí, pronto, ele foi para São Paulo. Aham, Ele foi a São Paulo e nós nos casamos em São ok. Paulo. E daí eu me formei, e quando foi em janeiro eu voltei para Portugal. Então você veio no início do ano, voltou em novembro Uhum, e depois, em 2, 3 meses depois, voltou para Portugal. exatamente. Ok, ok. E daí, quando eu voltei, casada e tal, Aí já é outra rotina, já foi para o seu canto. aí eu fiz a validação do diploma, entendeu? Aí eu Uhum. trouxe todo o diploma da minha faculdade do Brasil e fiz a validação do diploma e fiquei com a equivalência, que na altura dava para fazer assim, a equivalência como se fosse um diploma europeu. Sim, sim. E tu pode até abrir um parênteses para falar sobre isso. Como funciona a equivalência para você que é psicólogo no Brasil, poder entrar na ordem dos psicólogos em Portugal? Como funciona essa equivalência? Como é que funcionava antes? Sei mais ou menos como é que funcionava agora, mas você É, pode falar dentro da sua experiência um pouco, os tipos de documentos, porque também é interessante essa questão de que no Brasil você se forma e com o seu trabalho de conclusão de curso, quando você traz isso para Portugal, você já faz a equivalência, mas você já tem o mestrado aqui. Então, no Brasil, aqui você já consegue virar mestre, dependendo do tipo do seu TCC no Brasil. Tem algumas coisas assim, né? Conta é. um pouco. Quando eu fiz o processo em 2018, era um pouco diferente do que é agora em Ok. 2025. Porque teve uma lei no meio desse caminho que alterou o processo, né? Então, em 2018, eu trouxe todos os documentos da minha faculdade do Brasil, né? E aí eu entreguei todos esses documentos para uma universidade portuguesa. Foi na altura na Universidade do Minho. Ok. E aí, lá na Universidade do Minho, eles olharam todos os documentos, e é o histórico, é um documento enorme, assim, que está específico também, tudo que eu estudei Ok. lá na universidade no Brasil, todas as cadeiras, é uma coisa bem grande, assim, e o diploma. E aí, eles analisaram tudo isso e me deram a equivalência do diploma Tudo bem? em Portugal. Tá, essa foi a primeira parte, a primeira etapa. Aí eu peguei esse papel da equivalência da Universidade do Minho e levei para a Ordem dos Psicólogos. Quando eu levei para a Ordem dos Psicólogos, eles analisaram, isso em 2018, analisaram e aí eu recebi a equivalência, tudo certinho, ok, você pode trabalhar em Portugal, check, né? Isso foi na altura. Aham. Eu sei que a lei mudou, acho que foi 2020, 2021, uma coisa assim. Eu acho que agora tá um pouco diferente, porque eles analisam realmente se o seu TCC do Brasil, como você disse, foi uma pesquisa científica, foi uma pesquisa empírica, né? Empírica, é isso.
Isso. E aí eles comparam como se fosse do mestrado. E ou você tem que fazer mesmo um mestrado em Portugal, né? E acho que talvez fazer um estágio. Eu Tem que acho que fazer está um tudo. pouco diferente É, agora, né? é Eu isso. não sei de cor, É isso. mas como eu tive a sorte de fazer o processo em 2018, foi um pouco mais tranquilo. Ah, ok, ok. Financeiramente não é tranquilo, né? Porque cada processo é muito caro, Aham. né? Então você tem que se organizar financeiramente para isso. Daí, nesse período que eu não estava trabalhando na área, eu trabalhei em outras áreas, E. né? Ah, ok. Mas aí você tava falando então da sua mudança pra cá. Sim, aí em 2018 foi quando eu me mudei oficialmente, e esse processo da equivalência, do diploma, isso tudo demorou, Aham. né? Não foi uma coisa rápida, Um demorou ano para ir ou um mais? ano. É um ano, né? Um ano. Você veio com cidadania? Ah, Não. ok, tá bom. Tamo aí, ó. Depois ela Um abraço, aconteceu. Aima, CF. Depois ela Cadê minha autorização aconteceu. renovada? Tá É, depois ela vencida. aconteceu, né? É. E então, daí tá, aí eu trabalhei na Primark, trabalhei na Nós, trabalhei em outras coisas enquanto isso acontecia. Aí eu fui fazendo pós-graduação aqui, aí depois eu entrei no mestrado de verdade verdadeira. Então demorou ainda um período para você conseguir ainda trabalhar, digamos, na sua área, né? E Demorou. como é que foi essa adaptação, assim? Tu levou de boa, tu sentiu muita dificuldade? Você conseguiu, digamos, trabalhar na mesma, não quero dizer a mesma área a psicologia, mas na mesma área da psicologia que você trabalhava no Brasil, é porque eu também não sou psicólogo, né? Mas imagina, Uhum. psicologia com crianças, então, tipo, aqui você conseguiu trabalhar já com crianças, ou, tipo, como é que foi essa transição, assim? Você sentiu muita diferença? Você esbarrou na questão cultural? Ou foi uma adaptação fácil? Não. Não, não. Eu trabalhei no Brasil em duas áreas. Trabalhei na psicologia infantil e também trabalhei com RH. Uhum. Gostei muito das duas áreas, eram duas áreas que eu namorava muito, até porque eu achava que eu tinha bastante potencial no Brasil em trabalhar nessas duas áreas, mas quando eu cheguei aqui eu percebi que era totalmente diferente, assim, a abertura também para trabalhar nessas duas áreas, né? Então, na psicologia infantil é muito mais fechado, então a maioria das psicólogas que trabalham com isso, elas trabalham na junta de freguesia ou trabalham diretamente na escola. Então, ou é uma indicação muito boa, né, que normalmente as pessoas já se conhecem há 200 É anos, normal. Estudaram né? juntas e... Estudaram juntos na escola, depois na faculdade, pipipi. Então, vinha uma estrangeira e falar, confia em mim. Então, não teve abertura muito para isso, e aí eu falei, putz, fiquei desanimada na altura, falei, deixa para lá, vamos fazer outras coisas. De RH também, eu percebi que não era muito como a gente faz no Brasil, né? Talvez agora com as empresas de tecnologia isso esteja mudando, mas eu trabalhava no banco, então eu tinha um processo seletivo muito mais junto das pessoas, era mesmo aquela coisa do talento, Aham. da diversidade. Aqui, na altura, era muito mais recrutamento e seleção, e também falei, putz, não é muito a minha vibe, assim. Tá. Daí eu fui pensando em outras coisas. E aí, na altura, uma amiga minha, muito maravilhosa, morava aqui, ela voltou para o Brasil, mas ela estava num projeto muito bom que era com um consulado brasileiro. E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. O link do episódio completo tá aqui na descrição. Valeu!